Ele pode escapar? Neste corte bombástico do Flow Podcast, o Arquivo Cast mergulha nos detalhes sobre a polêmica da tornozeleira e desvenda o que não te contaram sobre a possível escapada de Bolsonaro. Prepare-se para uma análise que vai te mostrar a estratégia por trás do jogo político. Aperte o play. Boa noite. Você acha que Bolsonaro vai acabar fugindo do país se a situação apertar mais pro lado dele? Não dá pra ele fugir do país com a tornozeleira eletrônica. Agora ficou né? mais complicado, né? É. Assim, dá, sempre dá, né? Tem até o documentário do Dr. Castor, sobre o bicheiro lá do Rio de Janeiro, você sabe bem, Castor de Andrade. E ele foi alvo de, acho que tornozeleira eletrônica, acho que até estreou com ele. Tem alguma medida dessa, não me lembro agora, se foi a tornozeleira, se foi a prisão preventiva. E ele escapava, ia Parecia pra com o ilha cabelo lá, pintado, jogava lá com os barba amigos, fajuta. não sei o quê. Uhum. Então, assim, sempre tem um jeito de você burlar, se você quiser muito, se você quiser delinquir muito, né? Mas não é a tendência agora. E acho até que um dos fatores que pesou para botar a tornozeleira foi que vários fugiram. Né? A Carla Zambelli. Então você tem a Carla Zambelli que foi para a Itália, foi o exemplo mais recente, mais impactante, porque ela estava sendo condenada, né? Então era na hora mesmo de prender. E ela nem partiu pra Itália diretamente do Brasil. Ela foi pra, se eu não me engano, pra Argentina pra pegar o voo pra Itália, alguma coisa assim. Ela foi para os Estados Unidos primeiro, depois foi para foi um rolê, mas não sei agora o trajeto exato. E esses todos que estão nos Estados Unidos, ativistas, blogueiros, vários ali foragidos. O Eduardo, embora ele se diga exilado, ele foi para lá sem ser alvo de inquérito algum. Ele passou a ser alvo de inquérito pela articulação que fez lá. Eu, inclusive, critiquei a abertura do inquérito, porque no momento em que o Moraes abriu, a pedido da PGR, não foi uma decisão própria e tal, mas enfim, acatou o pedido. Até aquele momento era só articulação internacional. E a articulação internacional a esquerda fez também. Só que aí depois o Eduardo acabou legitimando o inquérito, porque passou a fazer ameaças explícitas, etc. Então, a pergunta é, Bolsonaro vai fugir? Não dá muito para a gente cravar o que os outros vão fazer no futuro, mas a tendência é que ele não fuja. É mais provável que ele fique lutando aí. A absolvição está mais difícil, mas até para uma prisão domiciliar. Ó, tem mais uma. Fala, 3K! Como é que você tá, meu bom? Tudo bem? Mano, eu moro na Flórida e acabei de postar um vídeo desafiando o Mister Beast. Puta que pra pariu. Pula aí. Essa não tem nada a ver. Peço perdão, também não li. Vamos lá. Anônimo mandou R$10. Boa noite, a direita moderada, como Kim Kataguiri e a missão. Tem chances numa possível disputa ano que vem? Se a gente for parar pra pensar em direita no Brasil, a direita no Brasil, querendo ou não, ela se confunde com o bolsonarismo, né? A gente não tem a direita, os caras que seriam os... Eu não confundo, mas... Mas quem que é então representante de uma direita no Brasil que não seja o bolsonarismo? Porque quando pensa, se eu falar, por exemplo, eu sou de esquerda, entende-se que eu sou petista. Se eu falar que eu sou de direita, entende-se que eu sou bolsonarista. É assim que tá agora, nesse momento. Que é o sintoma da loucura em concordo. que o país vive. Bom, primeiro você tem um problema educacional, que é a falta de capacidade de abstração, em primeiro lugar. Então, você tem milhões de brasileiros, é claro que tem muitas pessoas que são capazes de raciocinar em cima de símbolos, de ideias, etc. Mas você tem milhões de brasileiros que não conseguem. Então, para eles, a determinado rótulo, determinado conceito, que tem todo um histórico envolvendo ideias, práticas, etc., esse conceito é associado a pessoas. Então, a partir do momento que ele entende que Jair Bolsonaro compete eleitoralmente com o Lula é de esquerda, Jair Bolsonaro ataca o Lula, logo Bolsonaro é à direita. E se ele prefere Jair Bolsonaro ao Lula, ele pensa, então, eu sou de direita, Bolsonaro e tal, e é isso. E acabou. Se você for numa manifestação e perguntar o que é direita, então provavelmente vão vir respostas bizarras. Eu lembro quando teve a passeata lá, que os caras queriam depor a Dilma. E aí eu lembro de uma moça sendo entrevistada. E aí, o que acontece se a Dilma sofreu impeachment? O Aécio assume. Cara, completamente tem conhecimento, não sabe o que está acontecendo. Exatamente.
E, assim, do lado da esquerda, o que acontece? O Lula nunca deixou crescer uma liderança à sombra dele. O Ciro Gomes vive criticando isso, porque o Lula percebeu que o Ciro era um cara esperto, que tinha pelo menos alguns elementos ali de sagacidade e que poderia fazer uma sombra se ele desse força, né? Então, ele tratou de sabotar o Ciro. Hoje você vê o cenário, o Ciro também falou isso outro dia, mas é óbvio. Quais são os potenciais candidatos? Aí você tem Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, talvez um pouco mais ao centro, como costuma ser colocado no debate político, mas são todos à direita do PT. E cadê o candidato de esquerda? Só tem o Lula, né? Você não tem uma liderança. O Haddad, ele deixou, até para qualquer coisa, perdeu porque eu não estava. Né? Que é um pouco do que o Bolsonaro... Não sei se é o que ele quer, mas assim, pelo menos é uma ideia que eles tentam emplacar no debate público, que sem Bolsonaro não existe direita e tal. Então, assim, é meio que, mesmo se perder, o Bolsonaro vai ter uma narrativa de que perdeu porque não foi o Bolsonaro, que só o Bolsonaro tem condição de ganhar, sendo que o Bolsonaro perdeu, né? Em 2022, que é o que eles ignoram. Então, a pergunta era direita, esquerda, quem é de direita? Cadê? Porra, agora já foi. Então, assim, mas a ideia é essa, a gente não tem uma direita afastada do bolsonarismo hoje, tem? Então, o que aconteceu? Como eu te falei, certas transformações políticas, elas vêm de transformações culturais. Então, a esquerda, para conquistar o poder político, ela demorou décadas. O Lula, ele se beneficiou de um trabalho de décadas de ocupação de espaços. Então você tem o ideólogo comunista italiano, Antônio Gramsci, que refletiu sobre a revolução cultural e que pregava a infiltração de militantes nos centros disseminadores de ideia da sociedade, que é o show business, a imprensa, são as escolas, as universidades, o mercado editorial, que é de onde saem as ideias que circulam no país, pelo menos tradicionalmente. A partir do momento que os militantes se infiltram e fazem com que as pessoas pensem de acordo com aquilo que interessa ao grupo deles, à corrente ideológica deles, ao partidão, ao partido, com P maiúsculo, como dizia na obra do Gramsci, basta chegar um líder carismático para falar, olha, eu represento tudo isso que vocês já pensam, né? Vocês já foram doutrinados, vocês já foram, a rigor, assim, vocês já foram alvo de uma inculcação de ideias, né? E o que aconteceu no Brasil depois que a esquerda foi chegando no poder e ocupou o poder político? Começou a haver um movimento de reação. Porque, claro que quanto mais poder você tem, mais aparece ali a hipocrisia, a contradição, o abuso, o autoritarismo, a roubalheira. Então, vários intelectuais, jornalistas, foram apontando, né? Isso no PT, isso na esquerda. No mercado editorial, alguns editores, principalmente o Edson Filho, na realização, tem um trabalho extraordinário, foram trazendo para o Brasil outras ideias. Então trouxeram os autores conservadores, os autores liberais, obras críticas a diversas condutas da esquerda, e tudo isso foi muito antes da ascensão política do Bolsonaro. Até no território político, antes da ascensão do Bolsonaro em 2018, teve impeachment da Dilma. Olha, sem Bolsonaro, porque ele não foi um fator estimulador desse movimento. Ele tentou se aproveitar depois. Foi um movimento com a galera do MBL, do Vem Pra Rua e de outros movimentos ali, mas que não eram lideranças políticas concretizadas, consolidadas. Eram muito movimento espontâneo, com internet, com redes sociais, a partir das críticas feitas por nós, colunistas também. Então você teve impeachment da Dilma, eu me lembro, eu testemunhei, e se você procurar hoje, você vai ver em reportagem, em diversas reportagens, quando o Bolsonaro foi vaiado numa das primeiras manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não deixaram ele subir no carro de som, porque ele era aquela coisa mais radical, era político, o movimento não queria, pelo impeachment, que políticos subissem no carro de som. Então, assim, toda a trajetória intelectual, cultural, aí vem um movimento crítico ao próprio governo, já vem uma coisa mais política. Impeachment de Dilma Rousseff, tudo sem Bolsonaro. Investigações da Afinal, a estratégia do governo Lula pode realmente impactar o caso de Bolsonaro? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou da análise, não se esqueça de se inscrever no Arquivo Cast e ativar o sininho para acompanhar os próximos cortes.
Até o próximo vídeo. Tchau.